Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Triângulo. Definição e elementos principais, né? Denominamos triângulo ou trilátero, né, a toda a figura do plano euclidiano formada por três segmentos, né? O segmento AB, BC e CA, tá? Tais que os pontos A, B e C não estão numa mesma linha reta, né? O que isso significa, né? Nós temos aqui os segmentos AB, BC e CA, tá? E esses pontos A, B e C, eles não estão numa mesma linha reta, né? Eles não estão alinhados, né? Eles estão em pontos diferentes, né? E estão formando um triângulo. Show? Podemos observar em cada triângulo 9 elementos principais, né? Seus três lados, AB, BC e CA, seus três vértices, né, os pontos A, B e C, e seus três ângulos internos, né, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, os ângulos internos. Tá? Então, veja bem, nós temos aqui o segmento AB, né, BC e CA, tá? São os lados aqui do triângulo, né? O segmento AB, o lado, né? Um lado BC e o lado CA, tá? São os lados aqui do triângulo, né? Esses pontinhos vermelhos são os vértices, tá? E esses ângulos internos, né? Quer dizer, em amarelo aqui, tá? Nós temos os nossos ângulos internos, tá? Então, os pontinhos vermelhos são os vértices, a figura em azul, né? São os lados aqui, né? Tá? Os segmentos aqui são os lados do triângulo. O que está em amarelo que são os ângulos internos, tá? Então, nós temos aqui os segmentos, os lados, os vértices e os ângulos internos, tá? São os elementos que compõem um triângulo. Show? Classificação dos triângulos quanto aos lados, tá? O triângulo pode ser classificado com relação aos lados e com relação aos ângulos, tá? Com relação aos lados, né, ele pode ser equilátero. Todos os lados têm o mesmo comprimento, né? Então, o lado AB, tá, vai ser igual, vai ter o mesmo comprimento que o lado BC, que vai ser igual ao CA, tá? Esse comprimento vai ser igual a esse comprimento, que vai ser igual a esse comprimento. Show? O triângulo isósceles, né? Isósceles, do grego isos, que significa igual, skelos, pernas, né? Quer dizer, tem duas pernas aqui do mesmo tamanho, né? Quer dizer, o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, tá? Ou seja, ele tem duas pernas aqui do mesmo tamanho, com a mesma medida, né? Seria mais ou menos isso, né? Isósceles seria isso, né? Seriam duas pernas iguais, tá? Ele tem dois lados iguais e tem um lado diferente, tá? O triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, um lado diferente. Show? O triângulo escaleno, né, do grego escalenon, né, desigual, ele tem os três lados, né, de medidas diferentes, tá? As medidas dos três lados são diferentes, ele não tem lados iguais, né? Só para a gente recapitular. O triângulo equilátero tem três lados iguais. O isósceles, dois lados iguais. O escaleno não tem nenhum dos lados iguais, tá? Não tem lados iguais, né? Todos os três lados têm medidas diferentes. Show? Bom, classificação dos triângulos quanto aos ângulos, né? Então, com relação aos ângulos, o triângulo ele pode ser retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, tá? E tem um ângulo interno, tá? De 90 graus, né? O lado oposto a esse ângulo é a hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos do triângulo. Quer dizer, quando nós temos um triângulo retângulo, tá? O lado oposto a esse ângulo de 90 graus, nós vamos chamar de hipotenusa. Os outros dois lados nós vamos chamar de cateto, tá? Isso vale para o triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, ele tem um ângulo de 90 graus. Show? Acutângulo.
todos os seus ângulos são menores do que 90 graus. Todos os seus ângulos internos são menores de 90 graus, tá? Esse triângulo ele é chamado de acutângulo, tá? Os ângulos internos menores de 90 graus, com relação aos ângulos, esse triângulo é um triângulo acutângulo, tá? Os ângulos são agudos, são menores de 90 graus, tá? Obtusângulo, quer dizer, ele tem um ângulo maior que 90 graus, né? Ele tem um ângulo obtuso, ele tem um ângulo maior de 90 graus. Então, assim, com relação aos ângulos, né, o triângulo ele pode ser retângulo, ele pode ter um ângulo de 90 graus, ele pode ser acutângulo, quer dizer, os ângulos internos menores de 90 graus, e ele pode ser obtusângulo, ele pode ter um ângulo maior de 90 graus. Show? Bom, triângulo, teoremas essenciais, né? Vamos ver alguns teoremas que são essenciais, tá, a todos os triângulos, tá? Em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos dos três ângulos internos, tá? Vale 180 graus. Quer dizer, em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos, tá? Vale 180 graus, tá? Em qualquer triângulo, cada lado é menor do que a soma dos outros dois lados, tá? E em qualquer triângulo, cada lado é maior que a diferença entre os outros dois, tá? O que isso significa, tá? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, tá? A soma das medidas, né, dos ângulos internos é 180 graus. Isso vale para qualquer triângulo, tá? Aí o segundo, né, o segundo teorema diz o seguinte, tá? Existe uma condição de existência. Para um triângulo existir, tá? A medida de um dos seus lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, a medida desse lado tem que ser menor do que a soma desse lado com da medida desse lado com esse lado. Ah, esse lado aqui, né, a medida desse lado tem que ser menor do que a soma desse lado com esse lado. E a medida desse lado tem que ser menor do que a soma desse lado com esse lado, tá? O mesmo vale para a diferença, quer dizer, a medida desse lado tem que ser maior do que a diferença, né? Quer dizer, do que a subtração entre a medida desse lado com esse lado, tá? E isso vale para todos os lados, tá? A medida desse lado tem que ser menor do que a subtração, desculpa, tem que ser maior do que a subtração, tá? Dessa medida com essa medida e por aí vai, tá bom? Então, a soma dos ângulos internos tem que ser, tem que ser, né? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, tá? A medida de um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois e tem que ser maior do que a diferença entre os outros dois lados. Show? Bom, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Olha só. Quem estuda um pouco de geometria plana sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. Mas por que isso é sempre verdade? Veremos a seguir, né? Então, vamos tentar demonstrar aqui por que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, tá? Considere o triângulo a seguir e seus ângulos internos, tá? E nós temos aqui um triângulo com seus ângulos internos. Show? Bom, vamos desenhar mais dois triângulos idênticos ao anterior. Então, eu peguei aqui três triângulos, tá? Todos do mesmo tamanho, tá? Todo com os ângulos internos com a mesma medida. Agora, veja olha só o que vai acontecer. Eu pego, tá? Os ângulos, né, de cada um desses triângulos, referente aos ângulos internos de um triângulo, né? Esse, esse ângulo aqui, né, referente a esse lado do triângulo, né? Esse aqui referente a esse aqui, né? E esse aqui referente a esse aqui, tá? Quer dizer, eu peguei os três triângulos, quando eu uni os três triângulos aqui, tá? Quer dizer, como eles são iguais, né? E como os ângulos internos são iguais, quer dizer, quando eu uno aqui, o que acontece? Ó? Eu tenho aqui um ângulo de 180 graus. Quando eu somo esses três ângulos, tá? Eu consigo formar um ângulo de 180 graus, tá?
o que eu estou fazendo? Eu estou demonstrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus, tá? Vai ser sempre 180 graus a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Show? Exercício resolvido. Calcule o valor de x no triângulo a seguir. Então, 2x, 3x, 4x. Bom, já vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então, 2x mais 3x mais 4x tem que ser igual a 180 graus, não é isso? 2x mais 3x mais 4x tem que ser igual a 180 graus. 2x mais 3x, 5x. 5x mais 4x, 9x. 9x tem que ser igual a 180 graus, tá? Eu não quero 9x, eu quero x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9 e vou passar para o lado de cá dividindo. Ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro aqui da minha equação, tá? Ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 9. X vai ser igual a 20 graus, tá bom? Questão 2 aqui, né? Qual é o valor de x no triângulo a seguir, né? Então, temos aqui, já sabemos, né, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus, né? Então, 2x mais 20, mais 4x mais 40, mais 6x mais 60, tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus, tá? 2x mais 20, mais 4x mais 40, mais 6x mais 60, tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Show? Bom, 2x mais 4x, 6x. 6x mais 6x, 12x. Mais 120 vai ser igual a 180. Por que 120? Porque 20 mais 40, 60. 60 mais 60, 120, tá? 2x mais 4x, 6x. Mais 6x, 12x. 20 mais 40, 60. 60 mais 60, 120. Isso tem que ser igual a 180. Beleza? Bom, eu vou pegar esse 120 e vou passar para o lado de cá, ele vai ficar menos, tá? Então, 12x vai ser igual a 180 menos 120. O 120 passou para o outro lado e ficou menos. Então, vai ficar 180 menos 120, tá? 12x vai ser igual a 60, tá? Bom, eu não quero 12x, eu quero x. Então, esse 12 está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. Eu vou passar ele para o segundo membro, ele vai vir dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 60 dividido por 12. X vai ser igual a 5, tá? Então, encontramos o valor de x. Show? O terceiro e último aqui. No triângulo, determine os valores de x e y, tá? Então, veja bem, eu tenho um ângulo externo aqui medindo 117 graus, tá? Nós já vimos que quando eu tenho uma linha reta, tá? Eu tenho 180 graus, tá? Eu tenho aqui uma linha reta, logo eu tenho 180 graus. Se eu tenho 117 graus aqui, para chegar a 180, 63, tá? Quer dizer, como é que eu vou achar o valor do y, né? Y mais 117, né? Y mais 117, né? Essa medida mais essa tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Y vai ser 180 menos 117. O 117 passa para o segundo membro, fica menos, né? Bom, y vai ser igual a 63 graus. Achei o valor do y. Como é que eu faço para achar o valor do x? Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, x mais x sobre 2 mais 63 tem que dar 180 graus, tá? X mais x sobre 2 mais 63 tem que ser igual a 180, tá? Bom, o que vai acontecer? Veja bem, para eu eliminar esse denominador, esse 2 aqui no denominador, ele me atrapalha, tá? Como é que eu faço para sumir com ele? Eu multiplico todos os elementos da minha equação por 2, tá? Quando eu multiplicar 2 vezes x dividido por 2, esse 2 que eu estou multiplicando vai cortar com esse 2 que está dividindo. Vai sobrar quem? Vai sobrar o x, tá?
Então, vou fazer assim, ó, vou multiplicar por x, 2 vezes x, 2x. Quando eu fizer 2x dividido por 2, vai sobrar o quê? Vai sobrar o x. 2 vezes 63, 126. Eu estou multiplicando todos os termos da minha equação por 2, tá? 2 vezes 180, 360, tá bom? Então, ficou assim, ó, 2x mais 126, 360. Bom, 2x mais x, 3x, né? Mais 126 vai ser igual a 360, beleza? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 126, vou passar para o segundo membro, ele vai ficar menos, tá? Então, vai ficar assim, ó, 3x vai ser igual a 360 menos 126. Por quê? Porque eu peguei esse 126, passei para o segundo membro e ele ficou menos, tá? Então, vai ficar assim, 3x vai ser igual a 360 menos 126. Bom, 3x vai ser igual a 234. 360 menos 126 vai dar 234, tá? Agora, veja bem, eu não quero 3x, eu quero x. O que eu vou fazer? Esse 3 vai passar para o segundo membro dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 234 dividido por 3. X vai ser igual a 78. E assim nós achamos o valor de x, né? Achamos o valor do y, achamos o valor do x. Show? Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá bom? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se está confuso, se dá para entender, tá? Comenta aqui para mim. E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal. Se gostou, dá um like, né? Dá um joinha lá para mim. Se não gostou, comenta para mim por que não gostou, tá? Fala para mim. O que eu preciso melhorar aqui pra gente, tá? Pra gente chegar num, pra gente fazer um vídeo bacana, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.